Beleza, galera. Vamos lá agora. Agora vai. Então, isomeria, o que são os isômeros? Eles serão compostos diferentes, mas que vão ter a mesma fórmula molecular, tá? Galera, mudou um hidrogênio, cara, mudou qualquer coisinha, uma ligação dupla, mudou uma... Cara, se não tem a mesma quantidade de átomos, então não é isômero. Tem que ter a mesma fórmula molecular, tá? Então, isômeros são substâncias diferentes que vão possuir a mesma fórmula molecular. Beleza? Então, quais são os tipos de isomeria? Vamos lá, isomeria constitucional ou isomeria plana, mesma coisa, tá? Quais são as isomerias? Aqui eu tenho uma figura plana, me interessa apenas a estrutura da molécula. Beleza? Então, ó, quais são? Função, cadeia, posição, metameria, que é a isomeria que envolve o heteroátomo, tá? Também conhecida como isomeria de compensação, e a tautomeria, que é a isomeria dinâmica. Isso aqui vai acontecer dentro de um equilíbrio químico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, a isomeria plana, né, normalmente chamada de plana, constitucional não é muito utilizado no vestibular do Rio de Janeiro, não, tá? A gente usa muito mais a plana. São essas 5 aqui: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Eu tenho também a estereoisomeria ou isomeria espacial. Essa aqui eu tenho 2 tipos. Ou eu tenho a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, tá? Isso aqui vai acontecer em compostos cíclicos ou que tem uma ligação dupla, mas dentro de uma condição que a gente vai falar. E a outra isomeria vai ser a isomeria óptica. Essa isomeria óptica ela está diretamente relacionada a carbono assimétrico, um carbono quiral, tá? Então, para ter isomeria óptica, tem que ter um carbono quiral ou assimétrico. Só que hoje a gente vai começar falando disso aqui. Bom, e dependendo do horário, se a gente conseguir terminar relativamente cedo, a gente já começa a falar das funções inorgânicas, a gente começa a falar das bases, tá? Mas, a princípio, a gente começa falando da isomeria. Bom, isomeria plana, conforme eu disse, ela vai depender única e somente da fórmula estrutural plana. Então, você vai ter que analisar a estrutura daquela molécula. Lembrando que, para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Tá tranquilo. Tá de boa. Tranquilo, beleza. A isomeria plana ela tem 5 tipos: cadeia, posição, função, metameria ou isomeria de compensação e também a tautomeria. A tautomeria é a que é um pouquinho mais difícil de enxergar, tá? Mas eu consegui fazer um esqueminha lá que eu acho que vai ficar menos pior, tá? Vai ser mais tranquilo, tá? Em sala de aula fica mais fácil, eu consigo colocar a ligação dupla, o elétronzinho saltando de um para o outro, aí fica mais fácil, mas também consegui um esqueminha ali que acho que vai rolar. Primeiro, isomeria de cadeia, galera. Isomeria de cadeia vai ser o seguinte. Primeiro, classificação das cadeias. Eu tenho cadeia aberta ou fechada, normal ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada, aromática ou alifática. Beleza? Bom, já estudamos todas essas diferenças. Aqui eu posso ter isomeria de um composto que tem uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Principais. Os principais são alcenos, ou seja, um composto, um hidrocarboneto, terminação ozinho, hidrocarboneto que tem ligação dupla, uma dupla. Beleza? Ou junto, né, com cicloalcanos, ou seja, cadeia fechada, cadeia cíclica, só que nessa cadeia apenas ligações simples, tá? Alcide, simples entre carbonos? Cara, tem que ser porque, na verdade, eu estou trabalhando com hidrocarboneto.
Se tiver um cloro, um oxigênio, aí já não é mais isomeria com alceno, tá? Aqui eu estou trabalhando diretamente com hidrocarbonetos, tá? A gente pode até ver algum exemplo que seja fora dos alcenos, que eu acho que vai clarear um pouquinho mais a mente. Mas olha só, cara, tem uma fórmula geral. CnH2n. A gente já viu essa fórmula. CnH2n vale tanto para alcenos quanto para ciclanos ou cicloalcanos. Essa fórmula diz o quê? Que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Beleza? Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, olha lá. Aqui eu tenho o but2eno. 1, 2, 3, 4. But 2, tanto faz. But 2, eno. Beleza. Então, um alceno. Se ele tem 4 carbonos, ele vai acabar tendo 8 hidrogênios. Ó, 3, 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. A quarta ligação é com hidrogênio. Aqui mesma coisa. Então, 6 e 2, 8. C4H8. E aqui eu peguei a moléculazinha do ciclobutano. Olha aqui. Tem 4 carbonos na cadeia. Beleza, cadeia fechada. E como cada carbono está fazendo 2 ligações com outros carbonos, sobra para ele 2 hidrogênios. Ou seja, cada carbono tem 2 hidrogênios. Tudo bem até aqui? Então, ó, C4H8, eu posso ter essa isomeria, cadeia aberta e cadeia fechada. Um outro exemplo, C5H10, onde eu tenho aqui, ó, 5, esse aqui é o pente 1-eno. Tudo bem com a nomenclatura? Pente 1-eno, beleza? Ligação dupla. Eu sei que é um alceno, então o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Igualzinho está acontecendo aqui, ó, com o ciclopentano. Então, olha lá, eu tenho aqui cada carbono fazendo 2 ligações, então 2 hidrogênios em cada um. Então, também vai ser C5H10. Então, olha só, são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. A questão é, qual é a diferença? A diferença é que esse cara tem uma cadeia aberta e esse cara tem uma cadeia fechada. Então, eles são isômeros de cadeia. Funciona desse jeito. Alguém não enxergou esse exemplo que eu botei aqui? Todo mundo conseguiu visualizar tudo aqui? E se eu falar para vocês que eu tenho um cicloalceno ou cicleno? E aí? Vamos dar uma olhada nesse tipo de situação? Olha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E se eu tivesse aqui, ó, um cicloalceno? Beleza. Alguém consegue me indicar a fórmula desse cara aqui? Todo mundo concorda? Ó, quantos carbonos eu tenho ali? Aqui eu tenho 6. E quantos hidrogênios? Eis a dúvida. O que vocês acham? Dez. Tem 10? Vamos ver? Acho que sim. Vamos dar uma analisada. Se esse cara aqui, ó, dá uma olhadinha, ele tem 2, 4, 6, 8. Opa, esse aqui tem 1, 2, 3. Então, o hidrogênio aqui. Esse aqui, mesma coisa. 1, 2, 3. Tem um hidrogênio aqui. Então, ó, nesse caso aqui, cada um só tem um hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a fórmula desse cara é C6H10. Galera, olha só. Se você pegar essa moléculazinha com essa fórmula aqui, imagina o seguinte. Se não tivesse a dupla, agora é para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Se não tivesse a dupla, o que ia acontecer? Eu sei que a fórmula dele seria C6H12. Tudo bem? Cada carbono teria 2 hidrogênios. Como aqui
eu tenho uma ligação dupla, quer dizer que eu poderia ter colocado aqui isso dentro de uma reação onde eu tenho uma eliminação de hidrogênios, tá? Então, olha aqui, eu tirei um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui e fechei uma insaturação. Então, olha só, antigamente, quando era isso aqui sem dupla, era o dobro. Agora aqui vai ser o dobro, só que menos 2. Fórmula geral para cicloalcenos vai ser CnH2n, só que menos 2. Joga isso aqui na matemática para você ver. Vê se não bate lá. Então vai ficar ali, ó. Esse cara aqui é C6. 6 vezes 2, 12. Menos 2, bateu 10. Beleza. Olha só, essa situação aqui se encaixaria com um alceno? Não pode. Mas e se fosse um alcino? O alcino já rola. Por que um alcino rola? Por que um alcino rola? 6 carbonos. Olha lá. Essa fórmula aqui, ó, como não tem ligação dupla, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Vou colocar aqui esse cara, um alceno. Eu já sei que o número de hidrogênios vai ser o dobro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, ó, C6H12, como todo o alceno. Agora, se eu colocar uma tripla aqui, opa, volta. Se eu colocar uma tripla aqui, o que acontece? Eu passo a ter 2 hidrogênios a menos. Então, fica C6, ao invés de 12, eu passo a ter 10. Ou seja, um cicloalceno, ele pode ter isomeria de cadeia se eu tiver um alcino. Conseguiram enxergar isso? Só que aí já mudou a fórmula, ó. Eu tirei 2 hidrogênios. Todo mundo visualizou esse exemplo aqui que eu botei? Alguém viajou nisso que eu fiz? Posso seguir? Pode. Beleza. Tem que ficar de olho nisso, tá, galera? Então, ó, aquele lá que eu botei no slide é o que mais aparece. Mas eu posso ter um ciclo alceno e um alcino. Além disso, além de alcino, eu poderia ter um dieno. Não tem 2 insaturações? Se tem 2 insaturações, é igual uma ligação tripla, tem 2 ligações π, também se encaixa nisso aqui. Pensa só, galera, se eu tiver que fechar uma cadeia, eu já tiro 2 hidrogênios. Então, não é mais o dobro mais 2, vai ser só o dobro. Se eu coloco uma ligação dupla, eu tiro mais 2 hidrogênios. Agora é o dobro menos 2. Vale tanto para cicloalceno, quanto para dieno, quanto para alcino. Conseguiram enxergar o raciocínio? Tudo bem até aqui? Essa formulazinha aqui vale para todo mundo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza. Vamos voltar para lá, então. Então, principais, alceno e cicloalcano. Mas eu posso ter um alcino ou um dieno com cicloalceno, tá? Só fica esperto aqui, ó. Eu posso ter também cadeia normal com cadeia ramificada. Eu posso ter isso principalmente aparecendo aqui, ó, com alcanos. Olha a formulazinha dos alcanos. A fórmula de alcano é CN, H2N, mais 2. Ou seja, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. Bom, aqui eu tenho butano. C4H10. Beleza, mas olha isso aqui. Eu tenho o metil propano. Se você pegar a fórmula molecular, ó, C4, aqui eu tenho 3, 4, 5,
6, 7 e 3, 10. C4H10. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 9 hidrogênios com mais um daqui, 10. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Beleza? Então, galera, esses caras aqui, eles são diferentes. Mas eles têm a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Aonde que está a diferença? No tipo de cadeia. Cadeia normal e cadeia ramificada. Mesma coisa aqui, olha lá. Se liga, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o pentano. Beleza? Então, olha lá, só tem ligações simples, é AN. Então, C5H12 é o dobro mais 2. Mesma coisa aqui, metil butano. Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Também C5H12. Então, 3, 5, 6, só tem um hidrogênio aqui, 6 e 6, 12. Beleza? Isso aqui é o que mais aparece. Mas, por exemplo, poderia aparecer para vocês um alceno, tá? Um alceno com uma cadeia ramificada. Olha lá. O que eu posso fazer aqui? Se liga. Eu posso ter aqui 3, 4. Beleza. Aqui uma cadeia normal. Vou botar mais umzinho aqui. Tá. 5. Aí eu vou colocar uma ligação dupla aqui. Beleza? Então eu tenho 5 carboninhos com uma ligação dupla. Isso é uma cadeia normal. É uma cadeia aberta, insaturada e normal. Tudo bem? Agora, vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ligação dupla e ramificação. Já não se encaixa mais naquela fórmula do CnH2n mais 2. Agora é CnH2n. Como é alceno, tem uma ligação dupla, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Tá? Então, olha lá, cadeia normal e cadeia ramificada. Bom, como que eu sei que isso aqui não é uma isomeria de posição, por exemplo, que a gente vai ver ainda? Galera, o que vale mais? Insaturação ou ramificação? O que vale mais? Insaturação? A insaturação. Logo, repara, carbono 1, carbono 1. A insaturação está na mesma posição, é igualdade. Então, isso aqui não passa, não influencia na parte da isomeria. Beleza? Então, ó, qual é a real diferença entre essas moléculas? Cadeia normal, cadeia ramificada. Esse aqui é o 1, 2, 3. Esse é o 3-metil, but-1-eno. Ou buteno, né? Tudo bem? Conseguiram enxergar isso, galera? Conforme eu disse, aquilo que eu mostrei é o que mais aparece. Mas pode acontecer isso aqui. Você não pode ficar só preso a uma situação, tá? Isomeria acontece isso aqui também. Você tem que ficar de olho, tá? Tem que abrir literalmente a mente para esse tipo de situação. São as comparações, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tá tranquilo? Beleza. Poderia acontecer com uma cadeia cíclica? Uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Será que dá? Olha aqui. Se liga. C6H12. Só tem ligações simples. O dobro. E aí? São isômeros ou não? O que vocês acham? C6, cada carbono, ó, tem 2 hidrogênios. C6H12. Legal. Aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Porque está fazendo 3.
9, 3, 12. C6, H12. São isômeros também. Só que eles são de cadeia cíclica, ok? Os dois são cíclicos. A diferença é que essa cadeia é normal e essa cadeia é uma cadeia ramificada. Beleza? Conforme eu disse, não pode só se prender aquilo. Você tem que analisar cada situação. Você tem que enxergar as diferenças. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão ainda ou caiu de novo a conexão? Fala para mim. Tudo certo. Ah, beleza, beleza. Agora eu estou sempre fazendo isso, cara. Pergunto direto porque para todo mundo. Eu fiquei 10 minutos falando sozinho aquele dia. Caraca, eu já ri muito aqui. Beleza. Isomeria de posição, galera. Olha aqui. Essa moléculazinha aqui, ó, tá a diferença na ramificação. Então, ó, carbono 1, carbono 2. Ou carbono 1, carbono 2. Beleza? Tanto faz. Tem empate aqui. Então, ó, esse aqui é o 2-metil pentano. Beleza. Já esse aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanto faz, né? Então, esse aqui é o 3-metil pentano. Se você parar para pensar, todos eles têm 6 carbonos, tá? 5 na principal e 1 de ramificação. 5 na principal e 1 de ramificação. Só tem ligações simples. Só tem ligações simples. Beleza. Então, C vai ser 6, é sempre o total. Só tem ligações simples, o dobro mais 2. Então, C6H14. Essa é a fórmula molecular dos dois. Tá? Qual é a diferença? Posição da ramificação. Isômero de posição. Posso ter também posição da insaturação, que está acontecendo aqui, ó, do but1-eno, e aqui é o but2-eno. São alcenos, tem 4 carbonos e uma insaturação, mesma fórmula, C4H8. C4H8, lembrando que em alcenos o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Em alcanos, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. Beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O barulho da rua está atrapalhando? Tô ouvindo bem. Normal. Beleza, show. Só abri ali por causa do calor mesmo, senão eu fecho e ligo o ar. Beleza, galera. Olha aqui, posição de grupo funcional, olha aqui. Aqui eu tenho um álcool, onde eu tenho a hidroxila no carbono 1, tá? Já aqui, a hidroxila está no carbono 2. Esse é o propan-1-ol, esse é o propan-2-ol. A fórmula molecular é igual, tá? Qual é a diferença? Posição da hidroxila. Agora, olha só, e se eu tivesse pego essa situação aqui? Isso. E aí? Tem diferença nessas duas moléculas aqui? Concorda que esse é o carbono 1? Esse é o etanol. Concorda que esse aqui é o carbono 1? Esse é o etanol também. Tá? Então, galera, o que acontece? Nesse caso aqui, eu não consigo ter isomeria de posição. Tá? Nesse caso aqui eu não tenho. Por quê? Esse é o carbono 1 e esse é o carbono 1. Agora, olha uma outra situação. Agora eu tenho isomeria de posição? O que vocês acham? Ou continua sendo a mesma molécula? O que vocês acham? Tem isomeria. Qual é a diferença? Nessa molécula, eu tenho duas hidroxilas. Beleza? As duas hidroxilas estão no carbono 1. Tudo bem? Então, esse aqui é o etan 1,1 diol. Já esse aqui não.
eu tenho uma em um carbono, outra no outro carbono. Esse é o etan, 1,2, tanto faz quem é 1, quem é 2, 1,2 diol. Conseguiram enxergar isso aqui? Isomeria de posição. Tá legal? Aqui eu tenho um diol, que é um diálcool. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Alguém quer fazer alguma Sim. pergunta? Tranquilo, né? Beleza. Voltando para cá. Aqui eu tenho a função cetona. Olha lá, eu tenho a função cetona. Aqui eu tenho o pentan 2-zona e o pentan 3-zona. Tá? O número de carbonos e hidrogênios vai ser igual, então ali a gente tem isomeria de posição. E esse aqui, cara, fica esperto com anéis aromáticos. Aqui eu tenho um do lado do outro, posição 1, 2, aqui é a posição 1, 3 e aqui é a posição 1, 4. Beleza? Então, ó, 1,2 de hidroxibenzeno, 1,3 de hidroxibenzeno e 1,4 de hidroxibenzeno. Só para relembrar, aqui no anel aromático eu tenho nome para essas posições. Quem lembra? Orto, metapara? Orto, meta e para. A sequência é exatamente essa, tá? Então, olha lá. Orto, meta e para, tá? Eu aprendi até com uma aluna do JLMed um macetezinho, tá? Que falava que era olho, tá em cima, né? Olho, mão e pé. Não esquece mais. Orto, meta e para. Beleza? Então, olho, mão e pé. Então, galera, repara. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. A fórmula molecular vai ser rigorosamente igual. A diferença está onde? Na posição do grupo funcional, tá? Que nesse caso é a hidroxila. Agora, galera, como é que é o nome desse grupo funcional aqui que eu esqueci? Da cetona, que também serve para o aldeído. Como é que é o nome desse grupo funcional aqui? Carbonil. Carbonila. Beleza. Não esquece. Isomeria funcional ou isomeria de função, tá? Existem aí alguns que sempre aparecem. Quem gosta muito disso aqui é o ERG, tá? A UERJ quase sempre no vestibular bota alguma coisa de isomeria, então tem que ficar de olho, tá? Primeiro, galera, álcool com éter. Eu sei identificar um álcool, eu sei identificar um éter. Um álcool eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono de hibridação sp3, um carbono que só tem ligações simples. E o éter, eu tenho o oxigênio como heteroátomo. Beleza? Nesse caso, os dois vão ter a mesma fórmula, C2H6O, C2H6O. Tá? Agora, o grande lance que eu acho nessa parte é isso aqui. Cara. Dá uma olhada. Se você esquecer esse O, olhar só o carbono e o hidrogênio, isso me lembra uma outra situação que a gente já viu. Carbono e hidrogênio, olha aqui, ó, esquece isso. Esquece aqui por enquanto. CnH2n mais 2. Ou seja, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. Logo, esse cara aqui é uma fórmula, só essa parte, é a fórmula de um alcano. Então, álcool e éter, eles vão ter a fórmula de um alcano, só que com um oxigênio. Beleza? Tem que ter um oxigênio, porque o álcool tem que ter hidroxila e o éter tem que ter o heteroátomo. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Beleza, galera? Beleza. Foi. Beleza. Depois a gente vai fazer mais umas mesclagens aqui para a gente enxergar, tá? Mas, assim, de modo geral, o que vocês veem em livros, o que vocês veem na internet é isso aí, tá? É um álcool com éter. É assim que se identifica. E normalmente é assim que funciona. Mas, assim, não é só decorar, é depois você enxergar as diferenças. É legal fazer isso. Bom, galera, aqui eu tenho aldeído e cetona. Olha aqui. Aldeído, ele tem carbonila na ponta. Olha aqui, ó. C-O-H, que é o famoso CHO, né? Tem aqui. Mesma coisa, C-O-H. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Esse aqui é o propanal. Beleza?
Já aqui eu tenho cetona. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Esse cara é a propanona. Esse cara, a propanona, é que faz a acetona. Tá? Bom, galera, olha a fórmula. C3H6O. Legal. E agora aqui, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o butanal. E esse aqui é a butanona. Beleza? C4H8O. Agora, analisa isso aqui sem o oxigênio. Olha o que está acontecendo. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. E isso a gente também já viu. É fórmula de Alceno. Beleza? Fórmula de Alceno. Então, como que eu identifico aldeído e cetona? É a fórmula de um alceno, só que com O. Agora, galera, olha a diferença de aldeído e cetona. É a posição da carbonila. Só que não é isomeria de posição, porque quando você muda a posição da carbonila da ponta para um carbono secundário, né, para um carbono do meio, você muda a função. Então, o que prevalece é a função. Tá bom? Então, eu tenho aldeído com cetona. E o mais importante para mim é você enxergar isso aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula de um alceno. Beleza? Tenho também o ácido carboxílico com o éster, tá? Ácido carboxílico com éster. O ácido carboxílico tem esse grupo funcional aqui, que todo mundo já sabe, que é uma carboxila. E um detalhe, o hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico é sempre o da carboxila. O que isso quer dizer? Quer dizer que o H+, que sai de um ácido carboxílico, ele só sai daqui, tá? Ah, eu posso ter uma cadeia com 90 carbonos e todos eles com hidrogênio. Não interessa. Se eu tiver só uma carboxila, esse cara é um monoácido. Só sai um H+, o hidrogênio sai daqui, tá? Bom, então, eu tenho aqui 2 carboninhos, e aqui eu também tenho 2 carboninhos, olha lá. Aqui eu tenho um hidrogênio, porque ele está fazendo 1, 2, 3, e aqui, quarta ligação com hidrogênio, e aqui eu tenho, né, um hidrogênio, aqui eu tenho 3, então total 4. C2H4, O2, C2H4, O2 também, tá aqui. Tá. Mas olha só, C2H4. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Ou seja, também é fórmula de Alceno. Alcides, então, é igual ao aldeído e cetona? Quase. Qual é a diferença? Olha aqui, ó. Aqui só tem um oxigênio. Estou falando, isso aqui é fórmula geral, é o jeito geral de resolver isso, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um oxigênio só. Já no ácido carboxílico e no éster, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 oxigênios. Beleza? Então, mesma coisa aqui, ó. C3H6O2, C3H, olha aqui, ó, 3, 4, 5, 6. C3H6O2, C3, 1, 2, 3, H6, aqui não tem hidrogênio, já está fazendo as 4 ligações, O2, tá? Beleza. Ah, mas Alcides, esse éster aí é o etanoato de metila. Tá, etanoato de metila. Se eu tirar esse carbono daqui e jogar para cá, ele vai virar metanoato de etila. Certo? Também é isômero? Também vai ser isômero, tá? Então, assim, fica esperto só para você identificar isso. E a UERJ, cara, já botou lá algumas situações. Eu lembro de uma questão que falava era um gráfico, né, onde você tinha ali os ésteres, que você tinha ali, o éster, ele era um ácido que reagia com o etanol. Aí ele dava lá a concentração dos ésteres e tal, aí perguntava qual era o ácido que formava o éster, tá? E teve outra também que ele perguntou o isômero do éster. São 2 situações, eu não sei se os 2 são da UERJ, mas uma com certeza da UERJ e uma outra muito parecida, tá? Acho que as 2 foram da UERJ. Bom, ele deu lá o éster. Vamos supor que tenha sido esse aqui. Cara,
O ácido que vai ser isômero desse éster, que é o etanoato de metila, vai ser o ácido, ó, tem que ter 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, o ácido com 3 carbonos é o ácido, por exemplo, o ácido propanoico, né? Foi uma situação que poderia ter aparecido. Tá? E a UERJ já colocou isso. Galera, olha só, agora vamos para algumas exceções disso tudo aí. Vamos lá. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui para a gente ficar com a tela limpa. Está menos esquisito. Beleza. Vamos lá. Agora, olha só. Vou montar um álcool aqui. Beleza. Aqui eu tenho um álcool. Uma hidroxila aqui. Legal. Eu sei que isomeria de álcool é com éter. Tá? Então, aqui, para ter uma isomeria com esse cara, eu teria que ter um éter com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? Não interessa se eu tenho 3 de um lado, 2 do outro, 1 ou 4, não interessa. Tá? Para ser isômero desse cara, o éter teria que ter pelo menos, olha lá, o éter teria que ter, ó, não interessa que a fórmula vai bater igual, tá? Teria que ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí pode ser 1 e 4, 2 e 3, não interessa. Mas a questão é a seguinte: e se eu colocasse uma dupla aqui? Aí eu vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quem é o carbono 1? O de cima ou o de baixo? O que vocês acham? O de baixo. Por quê? Porque o grupo funcional é mais importante do que a dupla. Perfeito. Grupo funcional mais importante do que a insaturação. Legal. Ótimo. Agora, esse cara aqui, ele já não teria uma isomeria com um éter qualquer. Teria que ser um éter também com uma ligação dupla. Tá? Esse cara, como tem uma ligação dupla, a fórmula dele passa a ser o número de hidrogênios o dobro do número de carbonos. Antes era C5H12, ó, agora é C5, H10, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3, 10. Tá? Cada dupla que eu coloco, cada insaturação que eu coloco na cadeia, são 2 hidrogênios a menos. Fique esperto com isso. Tá? São 2 hidrogênios que eu estou tirando. Tá. Agora, olha só. Como esse cara passou a ter o dobro, ele também pode ter uma isomeria funcional com um aldeído ou com uma acetona, por exemplo. Olha aqui, ó. Opa, volta. 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Botei 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fica esperto, cara. Tem uma ligação dupla? Tem. Aqui também tem uma dupla. Então, não interessa se é entre carbonos ou se é com oxigênio, se é uma carbonila. Cada insaturação que você tem na cadeia tira 2 hidrogênios. Nesse caso, um álcool insaturado também tem isomeria funcional com uma acetona ou com aldeído. Conseguiram enxergar essa diferença? Então, galera, é o que eu estou falando. Não é só para ficar preso aquilo, é sempre isso, aldeído com cetona, éter com álcool. Não, entende isso que está acontecendo, tá? Então, fica esperto com essa parte. Se eu tenho um álcool insaturado, ele pode ter isomeria com cetona, tranquilamente, ou com aldeído. E se fosse um diol? Se eu tivesse mais uma hidroxila aqui, ele teria mais um oxigênio. Então, a fórmula seria o dobro de hidrogênios e ainda O2, o que me daria isomeria funcional tanto com ácido carboxílico quanto com éster.
Ficou claro para vocês essa situação aqui? Alguém viajou no que eu falei? Fala para mim. Não, tudo certo. Tudo certo, beleza. Volta lá. Então, ó, normalmente é isso. Álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster. Mas vai ficar preso a isso? Não, pode dar problema, tá? Você tem que analisar esses outros. Esse cara aqui, quem gosta, esses três aqui, quem gosta é o éster, tá? Eu tenho aqui um fenol, tá? Eu tenho aqui um álcool, olha lá, e eu tenho aqui um éter. Eu já sei que álcool e éter têm isomeria, tá? Agora, esse cara aqui, que ele tem o nome de 1-hidroxi-2-metilbenzeno, ou simplesmente poderia chamá-lo de ortometilfenol, ou orto-hidroxitolueno. Acompanharam os nomes? Beleza? 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Orto, poderia ser metal para também, tá? Orto que está aqui. Orto-metilfenol, que é o hidroxibenzeno, ou orto-hidroximetilbenzeno, é o tolueno. Beleza? Esse cara tem isomeria com esse aqui. Olha o que aconteceu. Eu só não tenho mais a hidroxila diretamente ligado ao fenil. Por isso não é mais fenol. Já virou um álcool. A hidroxila está diretamente ligado a um carbono de hibridação sp3, ou seja, só tem ligações simples. Função álcool. Beleza? E aqui, o éter. O éter é mais fácil. Oxigênio separando carbonos. Função éter. Fica esperto com isso aqui, tá? Bom, se eu tirasse a ramificação daqui para cá ou para cá, já seria isomeria de posição. Agora, qualquer isômero de posição, seja orto, met, para, com esses caras aqui, aí já é isomeria funcional. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Essa isomeria aqui, para mim, é a mais fácil de todas. É a isomeria de compensação, também conhecida como metameria. Olha o que está escrito aqui. É a posição do heteroátomo. É a posição do heteroátomo. É isso que você vai analisar. Não é isomeria de posição, tá? É uma isomeria de posição especial, digamos assim. Porque isso aí está relacionado diretamente ao heteroátomo. Isso depende de reação química, não é uma situação tão fácil, tá? Tão simples. Então, esse cara aqui, dá uma olhada. Isso aqui é um éter, isso aqui é um éter. Então, a função é a mesma. Não pode ser isomeria de função. Logo, esse cara aqui, esse oxigênio, ele está ligado ao carbono de extremidade. Beleza. Já esse oxigênio aqui, ele está ligado a carbono, ó, a duas etilas. Tanto que o nome desse cara é metox 1,2,3-propano. E esse cara é o etox etano. Beleza? Então, galera, a nomenclatura vulgar disso, eu poderia chamar de etilpropil-éter ou éter metilpropílico. E aqui eu poderia chamar de dietiléter ou éter dietílico ou simplesmente éter etílico. Fica de olho. Eles podem esconder o di na nomenclatura do éter, já falei isso para vocês. Então, galera, olha o que está acontecendo. O oxigênio aqui está ligado na ponta, ao carbono de extremidade. Já aqui não, ele está no meio. Ele está no meio da cadeia. Então, posição do heteroátomo é diferente. Então, a gente diz que é isomeria de compensação, também chamado de metameria. Beleza? Bom, essa função aqui, ó, amina. Beleza? Então, eu tenho aqui aminas secundárias. Tá?
Aí, pessoal, só uma dúvida. Se eu pegar o éter que está aqui, não importa qual deles, tá? Não importa qual deles. E a amina que está aqui, não importa qual delas, um de cada. Um daqui e um daqui. Minha dúvida é a seguinte: qual deles evapora primeiro? Qual deles evapora primeiro? O éter ou a amina? E aí? Estão aí? Sim. Sim, beleza. E aí, galera, qual deles é o que vai evaporar primeiro? O éter ou a amina? O que vocês acham? Vamos lá. Qual é a interação que o éter faz? É a força de Van der Waals, é de polo induzido, é de polo, ou de polo permanente, ou ligação de hidrogênio? O que vocês acham? O éter. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio? Vamos lá. O oxigênio, ele está diretamente ligado aos hidrogênios? Ah, não, então é da amina. A amina faz a ligação de hidrogênio. É, Que é a interação mais forte. Concorda comigo? Você tem que analisar exatamente isso. Se está diretamente ligado. Aqui o oxigênio está ligado a carbono. Beleza? É heteroátomo. Então, cara, são moléculas polares, tá? A mesmo sendo uma polaridade baixa, tá? Ainda existe polaridade no éter. Então, aqui não é, se é polar, não é Van der Waals, não é dipolo induzido, tá? Essa aqui é dipolo-dipolo. E aqui eu tenho ligação de hidrogênio, uma, tá? Tem ligação de hidrogênio. Então, essas moléculas aqui, elas têm uma interação mais forte. Se tem uma interação mais forte, é mais difícil de evaporar. Então, o primeiro a evaporar seria o éter. Todo mundo acompanhou isso? Ô, Cid, mas se fosse para comparar a primeira amina com a segunda? A primeira amina com a segunda? Cara, assim, deixa eu pensar aqui. Eu acho que não teria diferença, não. É porque eu achava que era tipo ramificação, tipo, para pensar como se fosse ramificação desses dois carbonos. Não, isso aqui não é ramificação. Na verdade, essa moléculazinha aqui eu tenho o etilfenilamina, tá? E aqui eu tenho o metilbenzilamina, tá? Essa seria a nomenclatura deles. Mas, cara, é uma ligação de hidrogênio, massa molecular igual, e todas elas são polares. Eu diria que, assim, eu acho que nem vai ter diferença, não. Eu acho que eles vão evaporar praticamente da mesma forma. Eu não vejo assim, um fator que vá diferenciar, não. Tá? O ponto de ebulição dos dois, eu acho que vai ser igual. Se não é igual, é muito próximo. Tá? Tá bom, obrigada. Eu acho que isso aqui não vai ter um fator, porque assim, quando você tem um somatório de vetores, beleza. Aqui eu teria uma molécula polar, ressonância. Não, cara, não vejo alguma coisa gritante que vai diferenciar muito o ponto de... Vejo nada assim que vá falar, não, é isso. Não vejo. Eu posso até dar uma olhada depois, que foi uma pergunta legal. Mas, normalmente se compara quanto a polaridade de moléculas. As duas são apolares. Tem partes apolares aqui, e aqui eu tenho uma parte polar muito intensa. Né? Não vejo diferença, não. Vou até pesquisar. Legal, gostei dessa pergunta. Vou dar uma olhada nisso aqui. Beleza. Tá bom. E posso só te perguntar um negócio? É porque eu sempre esqueço. O tolueno eu posso falar que é um aromático, mas um metil, né? E o chileno? O chileno é o dimetilbenzeno. Quer dizer que eu tenho dois radicais de metil. Ele até apareceu aqui já, ó. Ah, não, aqui foi o hidróxido. É como se eu tivesse na posição das hidroxilas radicais de metil. O chileno é dimetilbenzeno. Eu tenho o orto, met, para. Então é CH3, CH3. Tudo bem?
Entendi. Obrigada. Beleza, valeu. Vamos lá. Aqui. Beleza. Então, galera, desse jeito aqui, tá, que a gente consegue enxergar a diferença dessas isomerias. Beleza? Bom, essa aqui é a que é um pouco mais difícil da gente enxergar, que é a isomeria dinâmica, também conhecida como tautomeria. Cara, qual é o grande lance da tautomeria? O grande lance é você enxergar que tem essa função aqui, a função enol. Galera, o que é um enol? Olha ele aqui. É um carbono de hibridação sp2. Ele tem uma dupla com outro carbono. Beleza? Tem uma dupla com outro carbono. E tem uma hidroxila. Olha o nome. En-ol. Dupla hidroxila. Ou seja, se aparecer... Dupla entre carbonos, lógico. Então, ó, se aparecer isso aqui, enol vai ter a isomeria dinâmica. Tá? Então, olha lá. Eu posso ter a tautomeria do tipo aldoenólica ou a tautomeria do tipo cetoenólica, tá? A tautomeria do tipo aldoenólica é quando um enol ele vai, por equilíbrio químico, se transformar em aldeído. Isso acontece por quê? Porque o enol é uma molécula muito instável. Pensa comigo. Aqui eu tenho uma ligação pi. Tá? Eu tenho uma ligação π. Na dupla, lembra? Uma é sigma e a outra é π. Toda simples é sigma, na dupla uma é sigma, a outra é π. E a ligação π, ela é mais forte ou ela é mais fraca? A ligação π. O que vocês acham? Mais fraca. A ligação π, ela é mais fraca. Tá? Se ela é uma ligação mais fraca, tanto que quando a gente for falar de termoquímica, vocês vão ver lá que para quebrar uma ligação com carbono, vamos supor, 300 kJ, um exemplo. Tá? Então, para quebrar uma dupla, nunca chega a 600, é menos, é 500 e pouco. Tá? Por quê? Porque a ligação π ela não tem a mesma intensidade de força que duas ligações sigma, tanto que ela é mais fraca. É assim que a gente descobriu que a ligação π acaba sendo mais fraca. Bom, o que acontece? Repara que o enol ele tem que ter uma hidroxila. E você sabe que a hidroxila tem o oxigênio, que é um átomo extremamente eletronegativo. O que é eletronegatividade? Capacidade que um átomo tem de quê? De atrair elétrons. Capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Tá? Então, olha só. O que acontece? O oxigênio ele está aqui do ladinho de uma ligação fraca. O que ele faz? Ele puxa. Quando ele puxa essa ligação, ele passa a ter uma ligação dupla. Ele passa a ter uma carbonila. Beleza? Calma aí, galera. Tô. Desculpa, galera. Pera aí. Galera, dá uma segurada aí que eu vou ter que resolver uma situaçãozinha aqui. Tá bom? Já volto. Um minutinho.